Segurança Pública. Aqui Diógenes Luca, fundador do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foi comandante do GAT, da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu tenho uma sensação aqui em São Paulo, eu que me divido entre Rio e São Paulo, de muito mais segurança do que no Rio, né? E Diógenes, há sempre um discurso chato que combate muito a polícia. A gente vê isso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente, agora também, né? Querem tirar o financiamento das polícias. Qual é o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, das forças de segurança de um modo geral, né, no controle da violência? Claro que há outros fatores que são conjugados, mas por que eu tenho essa sensação, por exemplo, então, para fazer uma comparação, de que eu estou mais seguro em São Paulo do que eu estou no Rio de Janeiro? Bom, a Polícia Militar de São Paulo, que é aquela com a qual a gente mais se depara no dia a dia, né? Ou seja, que faz o policiamento preventivo. Aliás, é importante fazer essa distinção para que você que nos assiste. A Polícia Militar ela tem essa responsabilidade do policiamento preventivo, ostensivo e preventivo. E a Polícia Civil, o papel da Polícia Judiciária, de apuração das infrações penais. Em tese, antes que aconteça o crime é da Polícia Militar e depois que acontece, entra a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil. Aqui nós temos uma polícia de quase 90 mil homens da Polícia Militar, mais 30 mil policiais civis. A organização de São Paulo é muito grande, em todas as cidades nós temos destacamentos e unidades da Polícia Militar, e aqui se leva de uma maneira muito regularizada a questão do policiamento preventivo espalhado nos batalhões. Então, há uma percepção da presença policial, daí a sua sensação aqui em São Paulo dessa presença, né? A Polícia Militar aqui leva muito a sério a questão dos concursos para poder sempre estar completando o seu efetivo, muito embora, é claro, temos alguns claros ainda para poder cobrir, mas é importante que há uma presença policial. Agora, é fato que nós temos aí a necessidade da polícia, porque basta você que nos acompanha aqui perceber quando tem alguma interferência naquilo que nós chamamos de ordem pública. E o que é ordem pública? É simplesmente aquela convivência harmônica entre as pessoas. Quando você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, volta para casa, vai para o mercado e nada acontece, você está dentro de uma situação que nós chamamos de convivência harmônica. Só que muitas vezes nós temos problemas nessa convivência e aí é importante a presença da polícia. Então, quando a gente percebe, por exemplo, um caminhão que tomba com uma carga numa rodovia e as pessoas vão lá para saquear essa carga, né? A gente percebe que uma sociedade sem a presença da polícia, ela não vai progredir, porque nem todo mundo, Lacombe, está a fim de conviver. E o que é conviver? É saber que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Nós temos a obrigatoriedade de ter a polícia como um instrumento de regulação dessa convivência das pessoas. Eu não consigo imaginar uma sociedade, não falo só pelo Brasil, em qualquer lugar do mundo, uma sociedade sem a presença desse órgão regulador da convivência que é a polícia. Por que não tem milícia em São Paulo como tem no Rio? Desculpa. Essa é uma pergunta que é complexa, mas eu diria que a facção criminosa que ganhou corpo e volume aqui desde o final da década de 90 acabou ocupando esse espaço da milícia e já gera problemas suficientes para nós, né? Nós temos aqui um combate muito sério por parte das corregedorias nas ações irregulares praticadas por policiais, sejam policiais militares, policiais civis. A milícia tem essa característica, né? Muitos dos milicianos são ex-militares, são ex-policiais. Então, esse controle que é quase que uma coisa assim intrínseca da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, talvez seja um dos motivos pelos quais nós não temos a milícia. Mas a facção criminosa realmente já nos dá muito trabalho. Agora, Diógenes, acho que essa pergunta das milícias, depois a gente pode até estender para o entrar Rodrigo nisso, que no Rio a Pimentel, que é situação do é Rio de complicada. Janeiro, e entende absolutamente essa característica que é muito própria do Estado, da cidade do Estado. Agora, eu queria repercutir um pouquinho com você, Diógenes, um número que foi divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta um aumento de 7% nas mortes violentas, nos homicídios no primeiro semestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado, que é quase um contrassenso, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, eu acho que a expectativa seria que esses números fossem reduzidos e aconteceu o contrário, aumentou 7%. A gente já vinha de uma queda nos últimos 2 anos, 2018, 2019, de mortes violentas, depois de um pico, um auge em 2017, com mais de 60 mil mortes por ano no Brasil todo. Na sua opinião, o que levou a esse recrudescimento, a esse aumento das mortes violentas? Essa queda de 2018 e 2019 foi pontual?
Eu diria que são dois aspectos. É claro que isso é um fenômeno complexo, não dá para resumir isso num simples raciocínio, mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos que eu acho de muita relevância. O primeiro deles é um discurso que nós tivemos aqui, né? Que pode ser traduzido naquela expressão bandido bom, bandido morto, que isso é um contrassenso, isso é realmente fora de qualquer parâmetro dentro do Estado democrático de direito, né? Lá no GAT, a gente sempre falava isso de uma maneira muito clássica, né? E os policiais das tropas de elite, eles têm isso interiorizado. Quem escolhe como vem é o criminoso, não é o policial. Se o criminoso quiser vir colaborando, vivo, preso, e a gente até costumava dizer sem um fio de cabelo desarrumado, a boa polícia vai dar essas condições e ele vai responder pelo que fez na cadeia. Mas nós tivemos aí, por parte de algumas autoridades em nível executivo, um discurso um pouco mais acalorado, um discurso que, de repente, na hora que é interpretado pela base, ele acaba sendo mal interpretado. E alguns policiais, eu diria não os bons não sucumbem a esse discurso de ódio, a esse discurso muito forte desnecessariamente. Os bons policiais sabem que o melhor guia é a legislação, é a lei, é seguir o que a lei determina. Mas alguns sucumbem e aí nós temos aí um incremento das mortes praticadas por policiais, seja na hora de serviço, seja na hora de folga. Então eu diria que esse é um primeiro mote que eu gostaria de chamar a atenção.